E estamos ao vivo, começando mais um papo. Dessa vez a gente vai falar com a Mariana Conte, que já já vai apresentar. A gente já teve live com o Cláudio Fabi, que é nosso co-prefeito aqui em Pedreira. Semana que vem tem com o Marcos Natal, que também é co-prefeito aqui, para falar sobre saúde pública, LGBT, inclusão. Vai ser um papo bem legal. E a gente esteve também com a Mônica Seixas, que é a nossa deputada estadual, para falar um pouquinho sobre nossas vivências como pai e mãe, né? Pais e mães solo, inclusive, na política, todas as peculiaridades. E agora a gente vai debater um assunto que aparece bastante em voga nesses tempos, é, com mensagens muito diversas, né? Que é o que faz um vereador, né? Então, muito se tem colocado como se vereador fosse um conjuntinho de coisas que você tem que fazer, um passo a passo, né? Tem que fazer legislação, que tem que fiscalizar o prefeito, fazer moções, mas eu tenho o entendimento de que esse é um papo bem reducionista. Então, esse papo de hoje é para a gente ampliar um pouquinho a visão sobre o que faz um vereador, e por isso que eu chamei a Mariana Conte. E antes de passar a palavra para ela, vou me apresentar rapidinho aqui, para quem está chegando agora, ainda não me conhece. Eu sou Rafael Nores, né? Estou aqui como candidato a vereador pelo PSOL em Pedreira, meu número é 50.000. Sou pai solo de um garoto de 10 anos hoje. Comecei minha militância exatamente nesse ponto de educação, de família, de diversidade, né? Porque quando eu me tornei pai solo, eu descobri várias configurações familiares, entrei em debates de papel social de gênero, né? O que é o dever de pai, o que é dever de mãe, essas coisas. Me ajudou muito a entrar nessas questões políticas. E o que me ajudou a entrar também num aprofundamento da política foi a Mariana Conte, com a atuação que ela faz lá em Campinas, pelo pessoal. Naquela época eu morava lá, que foi 2017. Então, para começar, eu já ia falar para a Mariana Conte se apresentar e depois a gente entra no assunto. Pode ser? Beleza. Olá para todo mundo. É um prazer, Rafa, estar conversando contigo de novo, né? A gente está sempre aí, né? Tantos anos aí de luta, nas manifestações, nas reuniões, nos espaços de formação política. E é um prazer estar conversando contigo, te apoiar nessa sua caminhada, né? Nessa candidatura a vereador na cidade de Pedreira. Me apresentando, então, eu sou Mariana, eu sou formada nas Ciências Sociais, sou mestre na Sociologia, sou funcionária da Unicamp, então trabalho na Unicamp, sou servidora pública estadual. Eu estou afastada porque estou como vereadora na cidade de Campinas, pelo PSOL, a única mulher em 33 vereadores. Sou militante do PSOL há mais ou menos uns 15 anos, então, assim, já temos aí um tempo de estrada e de militância, e esse ano eu sou candidata a vereadora também aqui na cidade de Campinas. Então, eu começar agradecendo, porque campanha política é tudo corrido, então você disponibilizar esse tempinho é muito precioso. Eu acho que vai ser precioso para todo mundo conhecer um pouquinho mais sobre sua atuação, sobre o que faz um vereador, que é um conhecimento que é muito relevante para o nosso momento, né, que a gente está vivendo aí esse mês. Agora é o último mês, né, de campanha, são os 30 dias finais, vai ser cada vez mais corrido daqui para frente. Então, eu ia começar, Mário, comentando de um ponto bem simples, que é o fato da origem do vereador, foi mais ou menos nessa época aí da monarquia, né, da independência do Brasil e tal, e os vereadores eram basicamente um instrumento de manutenção do poder, né, era o apoio do monarca aqui no Brasil. Será que mudou alguma coisa? Eu vou começar com essa provocação. Olha, Rafa, a gente sempre fala, né, que no Brasil tem uma característica de que muitas vezes as coisas mudam para não mudar, né? Então, com certeza, mudou o sistema político da monarquia, né? Veio a república, e a república já mudou também, república velha, a nova república, mas a gente vê que muitas coisas se mantêm. E uma das coisas que se mantém é a estrutura política, né? Então, o que eu vejo assim, você fala, o que faz um vereador, né? O que faz um vereador pela lei é isso que você comentou, né? Quer dizer, fazer fiscalização, legislação,
Mas o que a gente vê a grande maioria dos vereadores, na grande maioria das câmaras municipais, os vereadores, na prática, são base de apoio dos prefeitos, né? Então, a gente vê que isso, infelizmente, é o que acontece majoritariamente nas cidades. Aqui em Campinas é a mesma coisa. Campinas, inclusive, o prefeito foi condenado na justiça pela nomeação de cargos comissionados, são 600 cargos comissionados ilegais pela investigação do Ministério Público, que são distribuídos para comprar apoio dos vereadores na Câmara, né? Então, na prática, eu falo assim, que eu sempre falo isso na tribuna, sempre denuncio isso, que a Câmara virou um cartório do prefeito. Então, a Câmara, ela carimba tudo que o prefeito faz, né? Eu, como oposição, não estou nisso, né? A gente sempre tem... E aí, o que eu entendo que um vereador deve fazer, né? Eu entendo que o papel do vereador, no caso, o vereador de esquerda, né? É fiscalizar, denunciar os problemas, estar junto com as comunidades, lutando, brigando, batalhando, pelo acesso aos direitos, né? Quando a prefeitura desconsidera uma série de direitos, está batalhando contra projetos que são projetos que vão contra o interesse da população. Então, a gente brigou contra a escola sem partido, brigamos contra o aumento do IPTU, brigamos pela abertura da CPI da saúde. Como vereadora mulher, a gente, inclusive, né, porque eu sou presidenta da Comissão da Mulher, né, e eu pude, até pela própria experiência, a gente vê que existem legislações, né, que protegem as mulheres da situação de violência. A Lei Maria da Penha é uma lei super importante. Então, não é por falta de legislação, é pela falta de equipamentos que assegurem e que deem condições das mulheres saírem de uma situação de violência, né? Então, uma das coisas que eu fiz como presidenta da Comissão da Mulher foi a articulação. Então, a gente articulou com o Tribunal de Justiça para trazer o setor especializado em violência doméstica aqui para Campinas. Isso é uma previsão da Lei Maria da Penha, e até 2018 não tinha, então foi em conquista. A gente articulou com a Defensoria Pública para trazer uma defensoria vocacionada, que está para ser criada, né? Então, assim, eu entendo que o papel do vereador vai muito além, né? Muito além, estar junto nas lutas, estar nas brigas. Então, manifestação em defesa da educação. A gente pauta muitos temas que não são temas estritamente municipais, mas que é papel nosso pautar, né? Então, contra a reforma da Previdência, contra os cortes na educação, porque tudo isso traz consequências para a nossa cidade. Então, eu acho que o papel do vereador de esquerda vai além disso e não entrar nesse jogo dessa troca, dessa compra de apoio, que infelizmente acontece, e essa é uma das formas de manutenção da estrutura política. E eu vejo muita gente indignada com a nossa estrutura política, mas a gente vê que muitas vezes muita gente está indignada, e com toda a legitimidade, eu acho que tem razão de estar indignada, mas acho que a gente tem que ver poucos exemplos de como ser diferente, sabe? Então, eu acho que a gente precisa construir exemplos de como ser diferente disso. Sim, é muito legal você trazer o exemplo da Delegacia das Mulheres, porque além de ser uma puta de uma conquista, né, que você trouxe junto com toda essa comissão, né, e todos esses movimentos que você articulou, no sentido estrito não seria o seu papel ajudar na criação de uma Delegacia da Mulher, né, mas como você falou, o nosso papel como um vereador, né, de estar nesses espaços institucionais é articular esses movimentos, a sociedade, né, para ser construído e ter avanços, principalmente porque isso não costuma vir, assim, desses governos que a gente tem, né? Na verdade, a Delegacia da Mulher já existe em Campinas. A gente batalhou para ampliar o horário de atendimento, né? 24 horas, né? 24 horas no final de semana. E o que a gente conseguiu trazer de novidade é a vara especializada, que aí é um setor na justiça só para lidar com os casos de violência doméstica. Aí é um juiz, eu queria que fosse uma juíza, mas acabou que foi um juiz, que decide sobre as medidas protetivas, porque isso é uma coisa que a gente fala assim, tem a Delegacia da Mulher, mas não basta a Delegacia da Mulher. Muita gente fala, porque a delegacia não adianta, mas é porque você precisa de toda uma estrutura para, né, a delegacia ela encaminha para a justiça que emite medida protetiva. Então, assim, isso foi super legal, assim,
conquista nossa do movimento de mulheres, do movimento feminista, foi bem bacana. Eu acho que isso mostra também uma radicalidade também, porque é aquela coisa, não é só também como papel de vereador de legislar, organizar para o povo, mas é com o povo, né? Então foi uma articulação que teve participação de vários coletivos, né? E de ONGs e coisas do tipo. Isso eu acho muito legal. E aqui em Pedreira, por exemplo, uma das questões de participação, de papel de vereador, é que, se pensar assim, a gente teve um movimento muito grande da luta contra a barragem, né? Isso começou principalmente em 2019, no começo do ano. É uma luta que vem de antes, mas ela era muito menor do que é hoje. E a gente conseguiu fazer uma grande passeata e tal, chamar muita gente de participação. E você veio para cá, né, em Pedreira, você participou dessa caminhada. E uma coisa que eu até vou colocar aqui o comentário, o Gabriel comentou, né, que a luta contra a barragem foi muito mais vereadora aqui em Pedreira do que os nossos atuais, né? Porque também é um costume político daqui, dos vereadores serem uma coisa mais de gabinete, às vezes conversa com a população ali, sei lá, na hora que vai numa padaria, no supermercado, mas não existe um papel de estar com a população, organizar a população para essas conquistas, e isso é porque, obviamente, não há interesse em ter uma população organizada, né? É muito mais, como eu posso dizer, vantajoso para eles oferecerem coisas do que organizar essa população para elas conquistarem essas coisas, né? Então, acho que um dos nossos papéis tem sido muito nessa educação para a política, né? Como como posso dizer, como uma forma de fazer as pessoas entenderem um pouquinho mais a sua força, né? Então, eu queria ver se você puder falar um pouquinho como é a sua experiência de organização com essa população, né? Eu lembro em Campinas de uma coisa muito bacana que foi da luta do transporte, né, para as crianças deficientes que foi ameaçada. Se você puder contar um pouquinho de como foi organizar isso, a importância de ter a população, os pais e mães juntos, né, dos bairros. Então, na verdade, o que eu vejo assim, que geralmente os vereadores, eles trabalham, o que eu sempre digo assim, muitas vezes se criam dificuldades para vender facilidades. Porque tem uma série de coisas que são direito da população. O direito de participação política, o direito ao acesso à saúde, o direito ao acesso à educação, o direito de ter serviços públicos de qualidade na cidade, então poda de árvore, asfalto, tudo isso é direito. Mas eles vão criando dificuldades para vender facilidades. E a gente vê que muitos vereadores, eles trabalham na base da troca, então fazem pequenos favores e vira um favor mesmo, como se a população devesse algo para o vereador por ter feito algum serviço, né? E, na verdade, assim, é obrigação dos vereadores, né? E é direito da população. Teoricamente, ninguém precisaria de um vereador para ter acesso a esses direitos, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona, porque isso mantém, isso cria base eleitoral. E eu vejo que a população está muito desgastada com isso. As pessoas estão assim, né, querendo outras coisas, né? E é fato, precisa mudar. O que eu entendo que é o papel da vereadora, né? Vou falar no vereador no feminino, porque eu acho que é legal, né, a gente trazer esse gênero, né? Mas como vereadora, o que a gente tem feito? A gente tem feito, junto com as comunidades, lutado e reivindicado seus direitos. Então, não é um favor que eu vou prestar, não vou resolver o problema de ninguém, não sou uma resolução, porque muito vereador trabalha como despachante de luxo, né? Então, é o cara lá que despacha e que resolve problemas. O que nós fazemos é chamar as pessoas para participação e para lutar junto. No caso das crianças com deficiência, é porque a prefeitura tinha cortado o transporte adaptado, que é um transporte que leva crianças com deficiência das escolas para as terapias, para a sala de recursos. E essas terapias, a sala de recursos, faz parte do processo de aprendizagem. Né? Então, o argumento da prefeitura era que isso não competia à educação, porque isso também, né? Fica a pasta da educação, a pasta da saúde, cada pasta no seu quadrado, sem conversar. E o argumento era isso não cabe à educação, porque isso seria um serviço de saúde. O que nós argumentamos as crianças que não têm acesso a essas terapias, a essa sala de recursos, não vão estar numa mesma situação de aprendizagem do que as outras crianças.
Então, elas necessitam de processos especiais, né? De particularidades para, inclusive, terem o direito à educação garantido. E aí, junto com as mães, a gente juntou o grupo de mães de crianças com deficiência. E mãe, eu acho muito assim, mãe é isso, né? Mexeu com o filho, mãe e pai, né? Você como pai solo, é que os pais, geralmente, às vezes os pais dão mancada. Os pais Às vezes os pais dão mancada. estão um pouco atrasados. Mas mãe, assim, mexeu com o filho, a faca no dente, vamos lá, né? E tem uma situação, Rafa, que mães de criança com deficiência é muito comum os pais abandonarem. Isso é muito comum, né? Uma vez que tem uma criança com deficiência, com todas as dificuldades, muitos pais abandonam. Então, a maior parte das mães de crianças com deficiência são mães solo. Né? Isso é uma... Até fazer um apêndice aí para comentar também que tem a questão de racismo também, racial, né? Porque a criança branca que dá problema é TDAH, né? A criança negra que dá problema, é desestruturado, é aquela família que é ruim, sabe o pai, não sei, Sim. Tem todas essas coisas também, né? Avaliações diferentes, a dependendo do preconceito racial, social. E aí, nesse caso, né, a gente juntou esse grupo de mães e a gente começou a reivindicar a volta do transporte. Aí a gente fez um ato na John Boy Dunlop, que é uma avenida importante aqui da cidade de Campinas, fizemos um ato na prefeitura e foi muito legal, assim, porque as mulheres levaram os seus filhos, né? E eu achei muito legal, assim, porque muitas vezes as pessoas com deficiência, elas são escondidas, né? Elas ficam à parte da sociedade, né? E foi interessante, assim, estar ali, sabe? Olha, nós existimos e nós queremos o direito de ir para a escola e aí ter o mídia e tudo mais. E aí a gente fez a denúncia no Ministério Público e o Ministério Público entrou com uma representação e a Justiça deu uma decisão judicial que a prefeitura tinha que garantir o transporte adaptado para todas as crianças que solicitassem em 15 dias, para as deficiências físicas e intelectuais, porque aí depois, assim, porque é uma batalha, né? Uma vez que saiu a decisão judicial, a prefeitura fez um comunicado muito equivocado, orientando as escolas, as terapias, dizendo que era só para crianças com deficiência física. E tem criança autista, tem criança com síndrome de Down. As mães relatam como é difícil levar os seus filhos de um menino autista dentro de um ônibus, que a criança autista ela tem dificuldades, né, de um ambiente muito cheio de gente, com muita informação, então o menino entrava em crise, e aí nós conseguimos, aí a gente entrou no Ministério Público de novo, então a gente está sempre nessa luta. Então esse foi um exemplo interessante, importante de como que a gente pode, com a participação da sociedade, garantir conquistas e direitos. Isso não é um favor, não é o vereador que vai lá resolver, mas é a vereadora que vai, junto com a comunidade, disputar para que o direito seja respeitado. É assim que eu entendo, né? Uhum. É legal o lance que você trouxe, assim, às vezes da educação jogando para a saúde jogando para a educação, né? Porque, às vezes, quando se levanta críticas, né? E, obviamente, elas sempre vêm, né? Não existe nenhum governo perfeito e os nossos também longe disso. É interessante que aqui em Pedreira, eu estou trabalhando com um projeto que está estudando questão de autismo, então a gente mandou um requerimento de informação, né, para a secretaria para debater essa questão. E aí estava falando das dificuldades e tal, e como a gente mandou para a Secretaria de Educação, tudo perfeito. Só que existe um problema, mas é na saúde, porque a saúde não consegue oferecer os profissionais. Aqui em Pedreira a gente tem, por exemplo, não tinha neuropediatra, a fonoaudióloga tem uma pessoa para atender a cidade inteira. Nossa. Tem terapeuta ocupacional, mas ela não atende público infantil, né? Então você vê toda, como posso dizer, a precarização dessa situação, né? Mas aí a secretária de Educação não é o problema dela, né? As crianças é o problema da saúde, é outro setor, né? Mas não tem uma integração e tal, né? Eu acho que é aí que é importante o papel do vereador de articular toda a sociedade, né? Essas pessoas e tal.
Na verdade, eu vejo que muitas políticas, assim, elas poderiam ser muito melhor aproveitadas se tivesse essa política intersetorial, né, que fizesse essa responsabilidade conjunta. Mas aí eu acho que também está na mesma situação que a gente comentou, né, porque muitas vezes as secretarias são distribuídas para ganhar apoio dos partidos. Então, assim, não é uma. Não, o critério para assumir uma secretaria não é técnico, não é conhecimento, não é muitas vezes político, né? Então, eu distribuo uma secretaria aqui e ali, e dessa forma eu consigo apoio na Câmara, e enfim. E aí muita gente fala assim, mas não dá para ser diferente, né? Muita gente fala isso, né? Mas é assim mesmo, não dá para ser diferente. E aí a gente tem os exemplos de que como ser diferente. A Erundina em São Paulo, isso é muito legal, né? A Erundina, que é do PSOL e hoje é candidata a vice do Boulos, lá em São Paulo, a Erundina foi prefeita e ela era minoria na Câmara de Vereadores. E ela foi uma das melhores prefeitas que São Paulo já teve. E ela fez isso governando junto com o povo, junto com a comunidade. Já tentaram caçar o mandato dela e o povo foi lá defender. Então, assim, eu acho que a gente, muitas vezes, tudo é impossível até que se faça o contrário, né? Então, então assim, até que se faça o contrário, tudo é impossível. Então, a gente precisa mostrar que é possível fazer diferente, é possível fazer, né? Não estar nesse jogo de compra, de toma lá da cá, e as secretarias, elas podem ter um papel técnico. Tem muitas políticas aqui que eu penso, gente, que desperdício, sabe? Porque nem mesmo do ponto de vista orçamentário, porque falar, porque vocês, né, vocês não prestam atenção, vocês querem gastar, mas são os gastos mal feitos, sabe? Mesmo do ponto de vista orçamentário, poderia dar muito melhor resultado se tivesse um pouco mais de conhecimento técnico, de construção aí de política intersetorial, de participação das comunidades, de ação junto com as universidades públicas. Então, eu acho que a gente precisa mostrar que pode ser diferente, né? Sim, é um projeto de esperança, né, de mudar e tal, porque a política, do jeito que está, ela é desacreditada e com razão, né, ninguém tira muita razão, não é à toa que a democracia às vezes entra em risco e tal, quando aparece algum sujeito salvador da pátria, porque as pessoas não acreditam mais, né, e eu acho que um dos melhores jeitos de fazer isso é trazer a população para perto, né, para discutir e tal, sair dessa lógica de eu estou servindo aqui, dando ajuda, auxílio para a população, para trazer a população para nos auxiliar, né, como força mesmo, né, de pressão política e também de educação política, né. O Maurício Marques fez um comentário aqui bem grandinho. Vamos ver. Vereador deriva de vereia, palavra do grego antigo, significa caminho. O vereador deveria ser isso, o caminho, a ponte que liga a comunidade à política. Mas não, os parlamentos municipais, em sua maioria, hoje sustentam os caminhos que ligam apenas os anseios da burguesia, das burguesias, dos fundamentalistas religiosos e dos incivilizados ao interior do poder legislativo. É bem isso, né? A gente deveria ser uma ponte com o povo e, na verdade, uma ponte com a burguesia, né? E isso é um projeto, né? Não é intuitivo, não é sem querer. Eu vejo assim, porque a gente vê que muitas vezes alguns setores têm caminhos privilegiados, né? Então, por exemplo, na questão lá da barragem, né? Que tem a barragem que está sendo construída em Pedreira e tem a barragem que está sendo construída aqui no Rio Atibaia, em Campinas, né? Que está sendo construída, que está em projeto, em vias de construção, o prefeito quer aprovar. E isso motivou, por exemplo, o desmonte da legislação ambiental da APA de Campinas. A APA de Campinas, quase 30% do território de Campinas é área de proteção ambiental. E é responsável por boa parte da água que a gente consome em Campinas e no interior, né, do estado de São Paulo, mesmo na capital. E aí a prefeitura encaminhou um projeto que permite suprimir os fragmentos de mata. São fragmentos de mata atlântica nativa, é a lei do Toninho, essa lei, a lei que protege a APA é a lei do Toninho, né, do nosso ex-prefeito que foi assassinado. E aí, nesse processo, né, depois dessa aprovação dessa lei, uma série de leis tem passado,
ameaçando a área de preservação ambiental. Então, agora está na Câmara um projeto que amplia o perímetro urbano na APA, né? E aí a gente vê que tem um lobby, então tem a associação dos produtores, a associação dos proprietários, os condomínios fazem lobby, né? As empreiteiras fazem lobby para atender. Então a gente vê que assim, alguns setores, os setores que são setores com maior poder econômico, têm pontes privilegiadas dentro da prefeitura, né? E aí, isso muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não gosto de política, né? A gente ouve muito isso na população, né? Mas eu falo assim, gente, ó, você pode não querer participar da política, mas quem está comandando a cidade, quem tem grana, quem está fazendo, né? Quem está se apropriando daquilo que deveria ser público, está fazendo política o tempo todo, né? E a gente vê muito isso, né? Setores fazendo lobby para atender apenas aos seus interesses, né? E aí passando por cima do direito da população, do direito do meio ambiente, Então, eu acho que isso é muito sério, assim, na verdade, né? A gente vê uma desigualdade muito grande em termos de acesso aos caminhos da política. Sim, é interessante que, por exemplo, nessa questão da barragem mesmo, e dessa ponte com empresas e tal, né, a gente vê, por exemplo, o projeto é basicamente entre amigos, a OAS sempre financiou o governo do PSDB em campanhas eleitorais, e não existe doação, porque a ideologia desse povo é ganhar dinheiro, é o capitalismo nu e cru, e sem levar em conta a vida, né, da população. A nossa barragem aqui é de um risco de 0 a 30 é 27, o que é um absurdo, porque a perda de vidas humanas é muito grande, o potencial de perda de vidas humanas, e está 3 quilômetros do centro da cidade, né? Então, qualquer má operação, não só rompimento, mas qualquer má operação já vai ter um estrago horrível. Então, às vezes, a gente tem que, também como um trabalho, descortinar essas questões, né? Que fica, às vezes, para as pessoas não terem noção. E o Gabriel mandou uma pergunta aqui para você. Se existe um espaço aberto que a população pode usar nas sessões em Campinas, o exemplo da tribuna livre, não tão livre agora em Pedreira. Aí, só para dar uma contextualizada, aqui a gente tinha uma tribuna livre, onde a população podia ir falar lá por 3 a 5 minutos sobre quaisquer temas que estivessem rolando na cidade, né? E a gente usou muito a tribuna livre aqui no ano passado por conta da barragem mesmo, né? Para articular com a população sobre o que está acontecendo, falar para os vereadores, porque também eles não acompanham nada, então não estavam sabendo e tal. E a direita daqui usava muito para denuncismo e tal, e aí os vereadores se aproveitaram que a gente estava incomodando e que a direita raivosa daqui deu as escorregadas deles e tiraram. E nessa época eu lembro que eu mesmo usei a tribuna livre para falar para eles da importância de manter do jeito que estava e de ser um espaço pedagógico, porque e ali articular, eles deveriam, quando alguém fala alguma coisa que não faz sentido, eles têm que mostrar o que faria sentido, como eles podem ajudar, né? Mas não, é totalmente um papel quase rival, assim, população e vereador, né? Então eles sempre ficam na defensiva. Aí foi tirado e só pode comentar agora sobre o que está em trâmite, né? Com várias regras, você tem que ler um protocolo, basicamente super coercivo, assim, não é uma coisa gostosa de se ler, nem para gente que sabe dessa questão padrão. Enfim, eles afastaram total a população. Aí em Campinas tem, então, alguma ferramenta nesse sentido? Tribuna Livre não tem um projeto, logo que eu entrei como vereadora, era uma intenção apresentar um projeto de Tribuna Livre, né? Mas não tem. Já tem um projeto de Tribuna Livre, um projeto que nunca andou, porque assim, aqui anda o que eles querem. Então, assim, o que não quer fica ali nas comissões e fica engavetado e tudo mais. Então, a gente não tem Tribuna Livre. Tem um instrumento que é a primeira parte da sessão, e quase nenhum vereador usava, na verdade. Quando eu entrei como vereadora, não sei se você se lembra, Rafa, que no 1º de janeiro de 2017,
teve o caso do feminicídio aqui em Campinas, né? Que 14 pessoas foram assassinadas, várias mulheres, foi o ex-marido de uma delas, matou ela e o seu filho, né? Então foi uma coisa muito terrível. E aí, isso foi no 1º de janeiro de 2017. E a mídia da cidade tratou como um crime passional, como o prefeito falou que era uma tragédia familiar. E aí, logo de início, né, eu lembro, era meu primeiro dia, né, era a posse dos vereadores, e eu fui a única que falei que era feminicídio, porque tinha que ser chamado, né, as coisas precisavam ser chamadas do nome. E aí o movimento feminista de Campinas começou a fazer uma disputa aqui na cidade pelo reconhecimento do feminicídio. E por que é importante reconhecer o feminicídio? O reconhecimento de feminicídio, porque o feminicídio é um crime que poderia ser evitado se a gente tivesse políticas que auxiliassem a mulher a sair desse ciclo de violência, né? Então, logo na primeira sessão, a gente teve ato do movimento feminista, dia 5 de janeiro, um ato com milhares de pessoas, a primeira sessão do ano, que foi 1º de fevereiro, lotou de gente, e aí, nesse processo, eu vi, né, lá no regimento que tinha essa primeira parte da sessão, que é um momento que o vereador pode agendar e convidar as pessoas para falarem. E aí a gente marcou para o movimento feminista ir falar e se pronunciar sobre o que estava acontecendo. E aí, a partir daí, né, acho que foi uma conquista do movimento feminista, né, a mídia da cidade passa a tratar como feminicídio, os vereadores tentam fazer chacota, eu lembro muito bem, assim, mas todo mundo bateu, pegou mal, a mídia bateu em cima dos vereadores que tentaram fazer chacota com isso. Então, assim, para a gente, aquele momento foi um momento muito potente. E aí eu comecei a usar a primeira parte da sessão. E aí os vereadores começaram a usar também, mas ninguém usava, assim, não era costume de usar. Era uma coisa regimental, mas que os vereadores não faziam. Eu acho que não substitui o Tribuna Livre, porque a primeira parte da sessão, ela depende de algum vereador agendar. Então, o que a gente faz? Quando as pessoas vêm pedir, a gente agenda, né? A gente agenda e tudo mais, e os vereadores não precisam estar presentes, então não tem quórum. Então, é muito comum também aquela primeira parte da sessão que não tem quase ninguém, que os vereadores não participam, enfim, né? Então, esse é um instrumento que existe, que eu uso bastante, que os vereadores passaram a usar, a gente vai mudando a cultura, né? Porque tem uma cultura ali dentro. Os vereadores passaram a usar também, mas não tem tribuna livre, não tem. E é muito absurdo que eles tenham cortado a tribuna livre de Pedreira, na verdade. Sabe quem criou a tribuna livre em Pedreira? Sabe quem criou a Tribuna Livre de Pedreira, o projeto de lei? O Silvio Bernardini. Nossa Senhora! O Silvio Bernardini, que foi secretário de Relações Institucionais aqui secretário de Relações Institucionais, secretário de Assuntos Jurídicos. Assessoria Jurídica. Isso. Do Donizete, que foi preso na operação do Ouro Verde. Sim, é interessante isso também, porque é a articulação, né? A gente às vezes pensa Campinas como uma cidade grande, porque aqui em Pedreira a gente tem 48 mil habitantes, aí tem mais de 1 milhão, né? Mas os políticos daqui, eles são super articulados entre si, né? O Jonas é amigo do Hamilton, que já foi secretário de finanças deles, também já esteve muito enrolado aí, né, em processos. O Silvio Bernardini também era daqui, vereador, o Milton levou ele para lá. E tal, essa velha política, ela se articula regionalmente, né? A gente vê, por exemplo... Se articular, né, Rafa? A gente está articulado, né? E aí eu acho interessante que a gente tem se articulado mesmo, né? E aí, se for pensar, por exemplo, o pessoal, né, nesses tempos, começou a criar várias bases aqui no Circuito das Águas, né? A gente viu a construção do pessoal Serra Negra, Amparo, aqui de Pedreira, né? E você esteve presente, né, em praticamente todos esses novos núcleos, esses novos diretórios, mostrando também que o papel de um vereador de esquerda vai muito para além, né, dessas funções da sua própria cidade, né? Ele tem um papel de articular e organizar, né, esses movimentos da sociedade. Foi muito interessante, ainda mais ter você aqui também participando e tal.
É sempre, eu gosto muito, assim, de participar junto com vocês, assim, né, e eu acho que, porque as políticas, tive mesmo, no lançamento de todos os diretórios. Eu acho que é papel também, porque as pandemias, a pandemia mostrou que não tem fronteira, né, a maior parte das políticas, as políticas mais importantes, não tem fronteira. Na saúde, na educação. É lógico que tem sistemas municipais, mas os sistemas municipais, como é que separa, né? Quer dizer, a gente está aqui, vizinhos, Hortolândia, Sumaré, Paulínia, a poluição que está ali chega aqui, a nossa água que é produzida aqui vai para lá, né? As doenças que circulam, contagiosas, circulam entre as cidades, né? Então, eu acho que é importante manter essa articulação, né? Até para a gente poder estar podendo lutar e fazer as coisas em conjunto, né? Então, eu acho que eu fico sempre muito feliz quando a gente tem aí atividades na região. Eu tento participar, muitas vezes não consigo, né? Mas eu tento participar sempre. Uhum. E eu ia falar para você, comentar um pouquinho sobre como tem sido a relação aí com os movimentos sociais, conselhos de bairros tem aí em Campinas, porque é uma coisa que a gente sente falta aqui em Pedreira é de espaços organizados da população, né? E o projeto do PSOL é basicamente recriar essas coisas, né? Esses grupos e tal, revitalizar conselhos municipais. A gente tem conselho municipal aqui que não tem ninguém. E olha só que interessante, é o Conselho Municipal das Mulheres, o Conselho Municipal da população negra, não tem um Conselho Municipal da população LGBTQIA+, né? Então, é esses grupos que sempre ficam, que já são marginalizados pela sociedade, de certa forma, né? E aí não tem nem uma representação. Até ia comentar, eu estava conversando com o Gabriel um tempo atrás, que os planos de governo também daqui da cidade, a gente teve um incremento, porque na última eleição a gente teve um só candidato a prefeito, e ele perdeu para os nulos, mas obviamente ele foi eleito, e o plano de governo dele era uma página, basicamente a assinatura dele era metade da página. Não teve um candidato, não teve nenhuma disputa? Não. Não. Foi o Hamilton, aí ele saiu aí de Campinas, né, para vir para cá, para ser Ele perdeu prefeito. os votos nulos. Brancos e nulos, ausentes. Aí todo mundo agora se articulou para criar e participar. Agora pelo menos tem bastante candidatos e os planos de governo têm pelo menos algum conteúdo, né? Mas nenhum deles cita, por exemplo, população LGBT, né? Só o nosso do PSOL, o do PT tem uma citação só. E então eu queria perguntar para você como tem sido, por exemplo, a participação desses grupos, você indo, né, conversando, trazendo essa população, qual a importância desses aparelhos, né, de organização política da sociedade, né, para pensar a política além do institucional, mas também em relação a ele. Campinas tem uma larga tradição de movimento social, né? Então, aqui tem muitos conselhos, aqui tem vários conselhos, tem conselhos super importantes, né? Quer dizer, conselhos que têm um papel super importante, a gente dialoga com vários conselheiros e tudo mais, mas eu acho que que assim, vocês estão aí no momento de criar os conselhos, né? Então é o momento anterior. Aqui os conselhos existem, mas eu acho que os conselhos eles precisam, como eu posso dizer, algumas vezes, né? O conselho ele precisa se vincular com o movimento social também, sabe? Então, eu acho que tem uma lógica que é a lógica do conselho, que é um espaço institucional, que tem um poder, que é super importante, e tem uma lógica do movimento social, que é a lógica de fazer luta, de fazer manifestação, né? Então, eu acho que a gente precisa combinar essas duas coisas, até para que o conselho possa ter poder de fato, né? Para que não seja um conselho, muitas vezes... Eu já vi conselhos e conselhos, entendeu? É isso que eu quero dizer. Tem conselhos muito ativos, conselhos que peitam, que brigam, tem conselhos que estão mais ou menos, tem conselhos que são usados para referendar os projetos da prefeitura. Ia falar, porque aqui é basicamente isso, os conselhos municipais, quem tem acesso, geralmente tá no poder. Então, assim, tem conselhos e conselhos, né? E eu acho que tem conselheiros e conselheiros, eu acho que é um espaço super importante de estar,
né, das pessoas estarem se organizando, é um espaço de muito aprendizado, né, porque as pessoas aprendem sobre política, né, aprendem sobre as coisas, tem um papel super importante de fiscalização, mas também eu acho que para além disso, além da organização em conselho, é importante também a organização em movimento social, para também não se deixar levar numa lógica muito também institucional, porque o conselho também é institucional, né? Então, eu acho que tem que combinar as duas coisas, sabe? Apanhando aqui do microfone. E tem essas questões também, às vezes, dos conselhos de bairros, né? Ser um pouco mais descentralizados aí do que esses conselhos temáticos, né? Do executivo e tal, de ser um espaço de organização, né? Eu acho que isso falta muito. A gente viu na luta contra a barragem, né? A gente se dividiu várias vezes em grupos e para conversar com a população, a gente se dividiu em vários bairros. Era difícil acessar essa população porque elas não estavam reunidas em alguns pequenos grupos, né, do bairro. Então, como você vai fazer uma reunião num bairro se as pessoas às vezes não se articulam mais, né? A gente vê um movimento, se comparar, por exemplo, dos anos 90 para cá, uma coisa muito mais individualizada das pessoas, né? Eu lembro, por exemplo, na minha infância, todo mundo conhecia todo mundo, todas as crianças eram basicamente filhos de todo mundo, então se um aprontava, já ficava mais sabendo, porque tinha toda essa questão mais comunitária, né? Então acho que a gente, como vereador, a gente tem que resgatar um laço de comunidade que é um laço político também, né? E as pessoas estarem separadas individualmente é um projeto político também, né? De desarticulação das pessoas, né? Aqui, por exemplo, tinha conselhos de bairros e tal. Eu não sei o quão atuante, porque eu era muito criança na época, mas eu lembro que existiam e tal. Tenho mães de amigos que participavam, que na época ainda tinha um PT organizado na cidade e tal, que fazia alguma coisa. Então, isso foi se perdendo muito, né? E é uma dessas questões da lógica coronelista das cidades pequenas, né? Dessa questão, tipo, vocês não se organizam, que foi o que você trouxe, né? Que aí para ele é vantajoso fazer essas ajudas para cada um que vem, porque aí vira uma base eleitoral, as pessoas ficam um pouco presas, né, nesses políticos que estão no poder. A gente viu, por exemplo, na luta da barragem, a questão, por exemplo, de pessoas com medo de assinar um abaixo-assinado por medo de perder remédio de alto custo, né, nas farmácias. Então, embora a gente que tem algum conhecimento perceba o absurdo, né, a população não consegue ver os direitos dela como direito, né? Então é complicado isso. E às vezes eu via, por exemplo, o meu avô, ele ajudou em campanhas políticas dos prefeitos, que tem o prefeito que está hoje, por exemplo, no poder, né? Porque tinha algum movimento e tal. E hoje as pessoas têm medo de fazer crítica, às vezes, de se posicionar, porque ajudou tanto a família, né? Então essa lógica do tipo deve, né, alguma coisa. E como criar essas organizações para as pessoas entenderem isso, porque eu já cheguei até a fazer um post esses dias que teve uma sessão na Câmara onde os vereadores nossos foram basicamente para discutir não, para validar o nome de rua só, e nome de academia, nome de praça, né? E se a gente para pensar, a gente paga bem alto, né, para os vereadores que a gente tem. E não deveria ser para decidir nome de rua, né? Ou para fazer moção de falecimento ou de congratulação, né? Não é para isso que um vereador serve, né? E agora em campanha eleitoral, muito menos. Aqui também, viu? Aqui é assim, a maior parte é assim, título, cidadão campineiro, nome de rua, moção de aplauso, moção de... É porque é uma cultura, sabe? Infelizmente tem essa cultura política desse agraciamento, né? Dessa coisa que acaba, né, fazendo, e eles usam isso para construção de base eleitoral e tudo mais.
essa tradição de luta social, porque o Brasil é um país com muita tradição de luta social, né? E Campinas teve isso, né? Campinas é uma cidade muito forte em termos de moradia, luta por moradia, de associação de bairro, muito ligado ao próprio movimento sindical, porque Campinas, na década de 70, passou pela instalação de várias multinacionais, né, de indústria automobilística, Mercedes, enfim, todas essas indústrias, e aí isso teve uma explosão do movimento sindical, e isso, acompanhado disso, um processo de organização popular. O fato é que nós estamos também em outro momento histórico, né? E eu acho que a gente precisa retomar formas de organização, né, as organizações populares, né? E eu acho que agora a gente tem outros elementos, né, atualizados disso. Então a gente vê a juventude. Eu fico impressionada com a juventude. A juventude está conectada e sabe tudo o que acontece, né? Que era uma coisa que não tinha antes. Tem uma experiência aqui também super interessante, que eu achei bem legal, algumas experiências interessantes, né? Os profissionais da educação muito organizados, né? Com o conselho das escolas. Então, assim, isso e os profissionais da educação influenciam muito as comunidades, né? Então, eu acho que, porque o professor tá isso, né? Tá no dia a dia, conhece mãe, conhece pai, conhece família, né? E quando a gente tem profissionais de educação politizados, isso faz toda a diferença, né? Então, Campinas tem essa tradição, não sei como que é em Pedreira, mas Campinas tem essa tradição de ter profissionais da educação muito atuantes, que fazem greve, que estão, sabe? Então, isso faz uma diferença. Aqui tem escola sem partido. Ai, meu Deus, aqui a gente conseguiu barrar, né? Por conta disso. Sim, eu estava em Campinas nessa época, eu lutei por Campinas. Pela escola sem censura, né? E aqui foi aprovado, foi o mesmo ano, 2017. Mas não caiu na justiça? Ainda não. Não teve nenhuma, como posso dizer, mobilização sobre isso, né? Então, é uma das bandeiras aí que a gente levanta agora. Nossa, Rafa, a gente precisa de você, vereador de Pedreira, urgentemente. Gente, quem está assistindo, vote no Rafa, porque a gente precisa, Pedreira precisa do Rafa como vereador. E sabe qual é a vergonha? Pedreira foi, se eu não me engano, foi a primeira ou uma das 3 primeiras cidades a aprovar isso. E um ano depois da aprovação, o Estadão fez uma matéria mostrando que foi inútil, que não mudou nada a vida das pessoas. O que também é interessante, né? Porque mostra que os professores também não estão articulados, não veem essa importância de se discutir, né? Essas coisas. Então, eu acho que é um buraco também mais fundo do que a gente imagina, né? Porque também tem essa questão do coronelismo da cidade, né? Então, as pessoas têm medo de participar ativamente, sofrer retaliação. É uma cidade pequena, né? Como foi comentado. Então, existe mesmo um medo de se articular, né? E aí a gente vê, por exemplo, a população se articulando por uma medida que é contra a população, né? Porque é o professor se organizar, trabalhar com os alunos, uma educação crítica, que perceba a cidade, que discuta a cidade, né, faz toda a diferença na vida das pessoas. Eu acho que é isso que a gente tem que lembrar, que é um projeto, né, nada é assim do nada, não vem da cabeça do nada. Esse projeto é uma farsa, né, ele na verdade, ele incentiva a perseguição dos professores, né, e uma coisa que a gente discutiu bastante, né, que proibir debate de gênero nas escolas é uma forma é um escudo para os agressores de mulheres e crianças, porque isso assim é de uma gravidade sem tamanho, porque a violência, muitas crianças sofrem violência sexual, em grande medida, estatisticamente, a violência acontece dentro de casa e o autor são familiares. E a escola, a criança, o único ambiente fora da casa que a criança está sofrendo violência é a escola. Então, a escola identificar isso, identificar que está acontecendo algum tipo de violência sexual e agir, ela é super importante. Então, quando você limita, você proíbe, não, a gente não vai debater
violência de gênero na escola. Isso impede que os professores, os profissionais de educação, trabalhem pedagogicamente, inclusive com as crianças, a identificação de violência. Então, assim, Sim. a criança precisa ser ensinada desde pequena que o que é violência, né? Os limites, que ninguém pode mexer no corpo dela, né? E a escola tem um papel nisso. Então, eu acho de uma gravidade sem tamanho, porque isso é um escudo para o abuso sexual de crianças. Sim, e é uma das coisas que eu tenho pautado na campanha aqui é da questão de não existe o problema da escola ou o problema da família, né? Essas coisas se articulam, porque quando a criança vai para a escola, ela leva os problemas da família, né? Porque o professor ou a professora é uma referência, né? Às vezes materna e paterna, porque é uma figura importante na vida, né, da criança, então ela leva os problemas, às vezes, com a mãe para a professora, com o pai para o professor, ou para os colegas, né? Então, é necessário ter uma articulação entre toda a comunidade escolar, né? Seja pai, aluno, merendeira, professora, coordenador, diretor, todo mundo, não existe um problema sozinho, né? Em Campinas, eu tive a experiência de estar participando da comissão permanente de avaliação que tinha numa das escolas aí. E é muito interessante fazer esse trabalho integrado, porque é esse trabalho integrado que vai mostrar para a família que a escola sem partido é um absurdo. Porque Sim. Quando ela participa ali da vida escolar, ela vai ver o que está sendo ensinado, o que está sendo trabalhado, qual que é o problema de fato da escola, né? Vai ver que o problema não é falar sobre sexualidade, mas é sobre a violência que acontece, né? Sobre a falta de estrutura, de material, de televisão, às vezes de um telhado, de uma janela que tem na escola, que são os problemas de fato, né? Então, trabalhar essa comunidade escolar, entender que não existe problema de escola, problema de família, problema é de todos e precisa de uma solução que venha de todos, né? Para entender a escola também como um patrimônio público, né? É preciso articular, né, essas coisas. Aqui a gente participou de uma experiência bem legal, que foi lá no Cos Silva, no Arthur Bernardes. Cos Silva é um bairro aqui de Campinas, e tem uma creche, e a creche, ela estava lá em uma região, um bairro que tem muita pomba, e aí o telhado era muito velho, e as pombas se instalam no telhado, né? Então, quando chovia, escorria aquele líquido preto, assim, de pomba morta, de cocô de pomba, assim, no berçário, sabe? Aquela coisa, assim, surreal dentro da escola. E aí, junto com o conselho de escola, né, o conselho de escola se reuniu, fez uma manifestação, aí chamou a imprensa, eu estive lá, a gente fez, né, a gente fez uma organização ali na escola, pressionamos o NAED, que é o regional, né, da educação aqui, e aí eles deram um jeito, pegaram um TAC de empreendimento imobiliário e reformaram o telhado da escola. Isso, para mim, é uma demonstração de que quando a comunidade está unida, né, está unida, está organizada, isso pressiona. Porque se não fosse a comunidade, aquela escola ia continuar daquele jeito. Porque pegaram aí, quando as professoras, lógico, não deixavam as crianças no meio daquela sujeira. Então, mas o que as pessoas faziam? Pegavam as crianças do berçário e tiravam da sala do berçário, mas as crianças ficavam ali no pátio, sabe? E não é adequado, né? Então, vai sendo provisório, vai se tornando permanente. E só teve a reforma do telhado da escola quando juntou a comunidade. E aí foi legal, porque esses dias eu estava fazendo campanha, encontrei uma mãe lá, e ela falou, eu lembro de você, da reunião, tal, né, que declarou apoio. Então é super legal, né, a gente fica super feliz, assim, porque foi um processo de luta junto com a comunidade, e eu acho bem, bem legal, assim, né, quer dizer, nesse momento de campanha, quando a gente, né, tô sendo candidata, né, e eu acho legal, assim, quando a gente encontra pessoas que a gente trilhou caminhos juntos e as pessoas participaram, né? Então é bem gratificante isso. Mostra a importância, né, de uma vereança, porque com certeza essa mãe, hoje, ela vai ter uma noção muito diferente de política do que ela tinha antes, né, de ter
você participando ali das atividades, de tentar articular isso para a comunidade pressionar e tal. E aí essas sementinhas, né, é uma politização, né, que vai resolver de fato os problemas, né, não é esse populismo, não é dar coisas para a população nesse sentido, né, construir com elas. Eu acho que esse é o nosso papel como vereador de esquerda, né, construir essas pontes, essas sementes, a politização do debate, né, não cair nos debates rasos, às vezes, né. Aqui em Pedreira começou a ser discutido escola cívico-militar. Eu tô tendo um déjà vu do tempo que eu morei em Campinas. É bom que já tem experiência para lidar com essa galera. Você ri, Escola né? cívico-militar, Rafa, tem uma questão que eu achei muito importante que foi colocada aqui, que a escola cívico-militar é uma escola que ela não possibilita a inclusão. O que vai fazer com as crianças com deficiência? Né? É uma escola que tem um padrão que toda criança que não está enquadrada naquele padrão está fora. Isso é a experiência que está tendo em Goiás, né? Muitas crianças que não se enquadram naquele padrão são convidadas a se retirar da escola. E aí essa escola é que ganha financiamento e verba, e não as escolas públicas normais. E aí às vezes consegue algum bom resultado em algum, sei lá, alguma Esses exames, chave né? aí nesses exames, e aí vai parecer, a escola militar que Deu resolveu. certo. E não o financiamento, né? E não a atenção que o governo dá para esse tipo de escola. Mas enfim. Não, mas eu acho que vocês, assim, eu acho que o pessoal de Pedreira tá de parabéns, assim, eu tenho acompanhado aí, né, na medida do possível, eu tenho acompanhado o trabalho, né, a organização, a mobilização de vocês, acho que é super importante, né, a candidatura à prefeitura, as candidaturas à vereança, e eu acho que a gente pode sair dessa eleição com saltos de qualidade, né, se a gente conseguir eleger vereadores, vereadora aí na cidade de Pedreira, vai ser um salto de qualidade importante para a gente conseguir fazer a disputa, né? Sim. E aí eu já ia falar para a gente encaminhar aqui, já está quase dando 1 hora certinha, que foi o que eu combinei, né? E eu acho que a gente conseguiu passar por muito assunto, muito importante, mostrar um pouquinho dessas diferenças de um vereador comum, um vereador de esquerda, a importância da gente ser essa ponte. Então, para finalizar, agradeço mais uma vez, Mariana Conte, está saindo por Campinas como candidata a vereadora, 50-100, né? Fazendo uma campanha muito bonita aí, eu acompanho, gosto muito, tenho como referência, já falei, eu tenho você como uma referência mesmo política, de luta. Eu acho que eu tive um salto muito grande de aprender muito com o pessoal aí em Campinas. Agora, morando em Pedreira, eu tive a oportunidade de colocar alguns desses conhecimentos em prática, né? Ajudei a organizar o Coletivo Rosa Branca um tempo atrás, ajudei a organizar a Comissão Popular Barragem Não também, né? Temos hoje mais de 20 pessoas aí ativas, e ajudar a criar o pessoal Pedreira. Então, são aprendizados que foram semeados aí, que eu tenho cuidado para regar aqui, para colher bons frutos. A gente já está colhendo, porque a gente está fazendo uma campanha bonita que já incomoda pessoas e poderes. Então, agradecer não só essa presença aqui na live, mas essa trajetória de luta sua. Muito obrigado. E aí, as palavras finais para você. Eu fico muito feliz, Rafa. Eu acho legal isso, né? Eu sempre falo, né? A gente teve nossos exemplos, né? Então, para mim, Erundina é um exemplo, Plínio de Arruda Sampaio é um exemplo. E eu acho que a maior coisa que a gente pode fazer é dar exemplo para outros, né? E aí, assim, eu fico muito feliz que o trabalho que a gente fez seja de alguma forma referência, né, para o pessoal de Pedreira, e eu tenho certeza que o pessoal aí está encantando outras pessoas, está dando exemplo para outras pessoas, porque eu vejo muita gente indignada com a política, com toda a legitimidade, mas se essa indignação não, essa frustração, né, porque é uma frustração, né, se essa frustração ela não aponta para alguma esperança, aí é o espaço para essas figuras populistas, né, como
Bolsonaro, né? Porque eu vejo só um povo muito, muito frustrado, sabe? Pode eleger um presidente como esse. E se a gente conseguisse ter alternativas, se a gente conseguisse dar exemplo, se a gente conseguisse construir caminhos, né? E eu acho que isso que nós estamos fazendo, né? Construir caminhos, essas figuras não se germinariam, sabe? Não apareceriam essas figuras. Então, eu acho que eu acho muito, muito legal, fico muito feliz. E eu espero, estou na torcida, estamos aqui trabalhando pra caramba, né? Fazendo campanha dia, de noite, de noite, de noite, correndo, mas isso é muito legal, porque isso é fazer trabalho de base, a gente precisa fazer trabalho de base, a gente precisa construir relações, a gente precisa estar junto da população, ouvindo. Não é só fazer trabalho de base só para ensinar, é trabalho de base para ouvir, para entender. Eu acho que a gente treinar o nosso ouvido para entender aquilo que as pessoas estão falando, eu acho que é super importante, e eu espero que Pedreira possa ter, né, mudar a prefeitura, eleger vereadores como Rafa, para que a gente possa estar construindo aí sementes, né, para um futuro melhor. É isso aí. Sim. Muito obrigado, então. Obrigado para quem acompanhou aí a live, mandou os comentários, participou. Quem for assistir depois, porque fica gravado, né? Nem todo mundo consegue assistir na hora. Muito obrigado por acompanhar até aqui. E meu número é 50 mil, partiu 50 mil. Até mais. Até a Tchau, próxima. Tchau, tchau. tchau. Até mais.